Provérbios, capítulo 7. Provérbios 7. Jesus, ele falou: orar e vigiar e orar. Diga glória a Deus. Nós temos que vigiar. Onde é que o inimigo ele costuma pegar as pessoas? A Bíblia diz lá no livro de Tiago que nós somos tentados na nossa própria cobiça. Ou seja, qual que é a parte qual que é o ponto fraco? Qual que é o ponto fraco da pessoa? O diabo, ele trabalha nesse ponto fraco. Por quê? Porque ele sabe, por exemplo, a pessoa que era viciada em droga, ela se curou, ela se libertou, ela não quer mais saber. Ele sabe que não pode mais tentar aquela pessoa com droga, porque ela não vai cair. Então ele vai, estuda a pessoa e procura a parte mais fraca dela. E a Bíblia compara a atuação do inimigo, gente, como a mulher adúltera. A Bíblia compara, a Bíblia ela é enigmática. A Bíblia ela tem os seus segredos, as suas revelações. Mas a Bíblia ela compara a atuação do inimigo como uma mulher adúltera. E você vai ver que ele não está falando da mulher adúltera. Ele está falando, mas na verdade não está falando. Ele está falando, parecia Dilma Rousseff agora falando. Ele está falando da atuação do diabo. E olha o que diz Provérbios capítulo 7. Acharam? Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e o quê? E vive. Diga graças a Deus. Ou seja, só há vida nos mandamentos de Deus. Quando ele fala, guarda os meus mandamentos e vive, ele está dizendo, olha, se você guardar os meus mandamentos, você vai viver bem. Você vai viver em paz. E ele diz assim, e a minha lei, como a menina dos teus olhos. A menina, gente, você sabe que é a menina dos olhos? Sabe, né? Não é uma menina, não, uma garota, não. Sabe o que é? É a bolinha aí, não é? Quando a pessoa ela faz assim, você, a primeira coisa que você faz é dar uma piscada, proteger os olhos. A parte mais que você protege é os olhos, depois a cabeça. Quando explode alguma coisa, quando tem uma batida, é os olhos que a pessoa protege. Então ele fala, guarda a minha lei como você guarda os seus olhos. Olha que sério. E ele diz assim, ata aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és minha irmã. E ao entendimento, chama teu parente. Olha o que ele fala. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia, com quê? Com palavras. Só que ele não está falando precisamente da mulher. Você vai ver lá embaixo, eu vou te mostrar a parte que ele fala. Ele está falando do diabo, do inimigo, que é se comparado a uma mulher adúltera.
O que acontece, gente? Você sabe que tem uma outra parte na Bíblia, ou se você não sabe, você vai saber agora, que diz assim: o que lisonjeia com os lábios armas ciladas. O diabo, ele não vem hoje dizendo para você: eu sou o diabo. Ele não vai fazer isso, porque você não vai cair na dele. Geralmente, o inimigo vem através de elogios excessivos, com palavras doces, para tentar convencer você. Quando o diabo apareceu para Jesus no monte da tentação, ele usou a palavra de quem? De Deus. Ele usou a palavra de Deus para convencer Jesus a adorá-lo. Olha a que ponto o diabo chega, como ele é tão baixo, ele é tão traiçoeiro, que ele vem com a própria palavra de Deus. E há pessoas que não se aproximam da nossa vida para somar, gente. Há pessoas que se aproximam da nossa vida para subtrair. Só que ela chega aparentemente somando. Ela chega aparentemente trazendo vida para você. Só que na verdade aquilo ali, com o passar do tempo, Deus vai mostrando os frutos dessa pessoa para você, e você vai ver quão grande livramento que Deus te deu. E estas pessoas que chegam em você e falam a verdade para você, gente, dói, mas você tem que dar mais atenção a elas do que as que te elogiam, porque as que estão te repreendendo, essas te amam de verdade. Essas estão te repreendendo porque querem ver você no lugar certo. Entenda bem, existe a crítica construtiva e existe a crítica para humilhar a pessoa. Esse tipo de crítica para humilhar não é de Deus, não. Agora, aquilo que é para te ensinar, você sabe quando a pessoa está te criticando para te rebaixar, e quando ela está te criticando porque ela quer que você acerte. Então essas pessoas que repreendem você porque quer que você acerte, essa você tem que dar valor, porque esta pessoa é a verdadeira que está na sua vida. Fica mais difícil do diabo usar essas pessoas. Agora, a pessoa que concorda com tudo que você faz, que te elogia em tudo, fique de orelha em pé, gente, porque esta pessoa, ela pode estar sendo instrumento de Satanás para te convencer e para te derrubar. Diga: está repreendido em nome de Jesus. Então ele diz da mulher estranha que lisonjeia com palavras: porque da janela da minha casa, por minhas grades. Que mulher é essa que diz que da janela da minha casa, por minhas grades? Não é mulher, meu querido, é o diabo. O inferno é uma prisão. E aqui está dizendo: olha, porque da janela da minha casa, observando a gente, por minhas grades, olhando eu, vi entre quem? Os simples. Vi entre os simples. Quem são os simples? Os cristãos que buscam a Deus com sinceridade. A sua alma é muito preciosa para Deus, mas também é preciosa para o inimigo. E olha o que ele diz: vi entre os simples, descobri entre os jovens, os neófitos, os novos na fé. Não é aquele crente antigo, não, aquele que está firme, aquele que já passou por prova, por luta, por batalha. Não, são os mais novos,
Os mais novos, os jovens, os que acabaram de chegar, os jovens, vi entre os jovens um que era carecente de quê? De juízo. Está vendo? Que nós não podemos tomar atitude sem pensar, gente. Tudo que nós formos fazer, temos que pensar. Jesus nos ensinou isso. Ele falou, quando você começar a construir um negócio, faça os cálculos. Porque depois que você começar, se você parar no meio, você vai ser envergonhado. Ele falou, não se constrói. Conhece a palavra? Olha lá. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Ou seja, você antes de começar uma coisa, você tem que pensar. Você tem que pensar. Deus te deu a cabeça para você pensar. Não tome atitude de cabeça quente, porque você vai se quebrar todo. Tem pessoas que estão aqui hoje, que hoje ela sofre, porque no passado ela agiu de cabeça quente. Ela agiu na hora do desespero. Tem que acalmar, tem que pensar, tem que calcular. Diga glória a Deus. Tem que calcular. Cada passo que nós damos tem que ser calculado. Então aqui diz, olha só. Descobri um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. Preste atenção agora. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, é aí que eu quero chegar. Olha só, na escuridão ponto, tinha que acabar aí. Foi de noite? Então acaba aí. Mas não, tem uma vírgula, e ele diz, nas trevas. O que isso significa? Ele não está falando da noite, meu querido. Ele não está falando da hora da noite. Ele está falando naquele dia de escuridão. Sabe aquele dia que você briga com a esposa, briga com o cachorro, briga com o periquito, briga com o porteiro do prédio, briga com uma pessoa, aquele dia que está pesado, aquele dia que você está, sabe, você está estourando. Qualquer um que fala com você, você estoura. Você está nervoso, vem um problema, vem outro, você está preocupado. Esse dia, a Bíblia chama do dia mau. É o dia em que a pessoa, ela está nas trevas. É o dia que o inimigo está atuando de todos os lados para destruir a pessoa. Então a Bíblia diz que o inimigo, ele esperou chegar esse dia para ir até a essa pessoa. O diabo, eu sempre escutei isso, desde quando eu entrei na igreja, em 1997. Eu vou falar uma coisa para você. O pastor falava assim, o diabo tem uma qualidade. E qual é? Ele é perseverante. Ele não desiste na primeira. Não desiste. Pode ver, ele tentou Jesus 1, 2, 3 vezes, não é isso? Tentou Jesus várias vezes, não foi só uma. Ele não desiste. E nós que somos filhos de Deus, às vezes desistimos. Você não pode desistir não, meu querido. Se você desistir, você perde. Você tem que ir até o final. Diga graças a Deus. Com força ou sem força, você tem que ir até o final. Entenda, gente, isso é muito importante. Porque isso acontece aquele dia que você quebrou tudo, aquele dia que você brigou, aquele dia que está ruim, está tudo dando errado. E vai pegar o copo quebra, e vai não sei o quê, sabe, celular cai no sanitário, tudo errado, rapaz, sabe, pega o carro, um monte de gente buzinando, o outro andando que nem uma lesma na sua frente.
Isso é proposital. O diabo faz isso proposital. Por quê? Porque nessa hora, ele vem com a mesa dele e fala: está aqui, ó. Pega. Conta uma mentira. Ó, está aqui, ó. Engana essa pessoa, vai. Ah, está tudo perdido mesmo? Você está na chuva para se molhar. Vamos lá. Ó, nesse dia que você briga com o marido, aí chega lá o cara, um carinha que trabalha, não sei nas quantas, aparece lá o Satanás e fala coisas que o seu marido não fala para você. Isso aí é armadilha de Satanás. Diga, é armadilha de Satanás. É o laço do passarinheiro. Aquele dia que você fala: poxa vida, minha mulher não me entende, rapaz, essa mulher, meu Deus do céu, e tal, e pá. Aí aparece uma mulher na tua frente, tu nunca viu na vida. Aí você acha que está arrebentando. Meu filho, aquele é o diabo, rapaz, que vai te abraçar. Nós vamos ler o que ele faz. Ele abraça, derruba, depois sai fora. Você já viu isso? Você já viu parente seu, não sei, amigo, que era casado e bem casado, você saiu com a amante, foi com a amante tirou tudo dele. Quando tirou tudo, deu um pé nele. Tchau. Paga no caixa. Mandou ele embora. Aí ele correu para onde? Talvez foi tarde demais quando ele voltou. Porque o diabo é sujo, gente. E a gente não está nesse mundo brincando, nós estamos nesse mundo numa guerra, aonde o inimigo está lutando todos os dias para nos derrubar, todos os dias para nos prostrar, para nos jogar no chão. E nós, por nós mesmos, gente, a gente não tem força. A gente é carne, gente. A carne é fraca. Por isso que eu tenho que fortalecer o meu espírito com o Espírito Santo. Porque na hora que vi isso, Deus vai falar: meu filho, não come isso aí, meu filho. Não toca nisso, meu filho. Isso aí não é para você, não. Não é para você, não. Então aqui diz que o inimigo ficou lá na grade. Ó, todo dia o garoto ia e voltava. E ele olhando da grade do inferno, olhando para ele. No dia que ele estava nas trevas, olha o que diz. Diz assim: eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. Astuta. O diabo é astuto, é malandro. Para nós brasileiros, o diabo é malandro. Malandro que só ele. Olha só. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele, e o quê? E o beijou. E de cara impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Como assim, bispo? Assim como nós fazemos as coisas de Deus, gente, o diabo faz as coisas de Deus ao contrário. Você sabe disso. Você que já foi de religião sabe disso. A arruda, quem fez? Aí o cara fala: pega a arruda, bota sal grosso e joga lá. O sal está na Bíblia, o sal é bíblico, elemento bíblico abençoado. Mas você vai lá, o camarada fala: pega sal grosso, vem tomar um banho. Não é assim? Olha, esse trabalho aí, você tem que colocar ele em 7 encruzilhadas, 7 cruz. Ué, 7 é o número de quem? A cruz, quem foi crucificado foi o nosso Senhor Jesus. O diabo pega tudo que é de Deus e bota ao contrário. Por exemplo, o número 13. Tem gente que fala: meu Deus, 13 dá azar. Pula. Meu filho, para de ser supersticioso, meu filho. Macumbeiro, disfarçado de crente.
Para com isso, meu querido. O número 13 é de Deus. Deus mandou Josué dar 13 voltas em volta da muralha de Jericó e derrubar. É de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o número 13 é de Deus. Não é azar, não. Ah, bispo, vou pular, chega no ano novo e ensina uma pessoa a pular quantas ondas? 7 ondas. 7 ondas. Passa o ano novo de branco, que você vai ver paz o ano todo. Rapaz, nunca deu certo isso para mim, viu, meu filho? Começou a dar certo quando eu comecei a virar o ano novo na presença de Deus. Aí começou a dar certo. O branco, a Bíblia diz que os vencedores estarão vestidos de branco. Então o diabo pega e bota ao contrário. Então o voto, nós não fazemos voto com Deus? A Bíblia não fala de votos e sacrifícios? O diabo também tem um voto, tem um sacrifício. Nesse caso aí, são demônios que têm um voto com Satanás, com o chifrudão mesmo. E qual que é o voto deles? Segundo nós entendemos aqui, todo dia derrubar uma pessoa de Deus. Todo dia derrubar uma pessoa de Deus. Derruba a pessoa de Deus, está aqui a nossa oferta, Satanás. É assim que os demônios fazem. Está aqui a nossa oferta. Olha a nossa oferta aqui. Uma alma conseguir tirar da presença de Deus. Olha o que diz aqui, ó, sacrifício. Ela beija. Depois que beijou, já era. Entendeu? Beijou, já era. Beijou, acabou. Quer dizer, a pessoa caiu um pouquinho, já era. Olha o que diz, ó. De cara impudente lhe diz, eu tinha que fazer isso. Eu tinha que oferecer isso. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te. E o quê? E te achei. Eita Deus, diga assim, misericórdia. Meu Deus, gente. E a gente tem essa sensação todos os dias, né? Parece que o cão atenta todo dia, não é? Ele tenta mesmo todo dia. É todo dia. Você acordou de manhã, ele fala, lá vem ela, deixa eu tentar de novo. Só que ele é especulador, ele fica analisando por onde você está andando, por onde você está indo, para tentar agir por ali. Cuidado no dia que você estiver de cabeça quente, no dia que você brigar com a esposa, isso acontece, no dia que você estiver nervoso, cuidado, gente. Eu já vi tanta gente tomar iniciativa na hora errada. Uma vez há muitos anos atrás, eu conheci uma pessoa muito bacana, que pregava o evangelho, levava a palavra de Deus. E um dia ela começou a discutir com outro pregador, na frente da liderança. E o líder ficou olhando, e falou, rapaz, vocês são homens de Deus, para de discutir os dois. Vocês têm que estar pregando o evangelho. E eles discutindo. Aí os dois entraram na sala depois e falaram assim, o senhor vai ter que julgar a nossa causa aqui, ele está errado, ele não é ele. Ele falou assim, olha, os dois estão errados, saiam, esfriem a cabeça e volte. Um deles falou assim, não fico mais nessa igreja, e saiu, virou as costas. E a liderança amava esse homem, porque era um ótimo pregador da palavra. 5 minutos depois, eu estava lá, no estúdio de televisão. 5 minutos depois ele voltou. Ele falou, eu queria falar com o senhor. Eu estou indo lá para a cidade que o senhor mandou. Ele falou, não, que cidade? Não, você acabou de chegar aqui e falar que não quer mais ficar na igreja? Não, meu filho. A palavra do homem de Deus não pode voltar atrás. Você falou, você agora vai ficar fora. Porque você falou. Vai voltar do zero, começar tudo de novo. E depois, já tinha uns 15 anos que ele estava na igreja. Volta tudo de novo. E depois você vem
e vai ter o seu lugar para pregar o evangelho aqui. Conclusão, saiu fora. Você vê, gente, que o diabo, ele trabalha quando a pessoa está nas trevas. Fala para a pessoa do seu lado, cuidado com isso. Não chuta, fala para ela assim, ó, não chuta o pau da barraca não. Cuidado. Brigou com a mulher e quebrou, aí fala, eu vou embora, fala um monte de besteira, depois volta e acha que vai ficar tudo certo. Cuidado, meu querido, vigia. Uma hora tu vai falar uma besteira, a mulher não vai querer mais saber e vai embora e acabou, sumiu da tua vida. Você perdeu a bênção por causa da sua ignorância. Segura. A palavra lançada, ela não volta mais. Falou, já era, meu irmão. Vamos terminar aqui, gente. O diabo fala, por isso que eu te achei, eu te procurei e eu te achei. Aí diz aqui, já cobri de colchas a minha cama e de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã, gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou um saquetel de dinheiro e só volta, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Preste atenção, na hora das trevas vem o banquete. O diabo bota a proposta dele, está aqui agora, pum, está na tua frente, abraça. Cuidado, repreenda, desvia. Ele vai falar lá no final, desvia disso. No dia mau é que nós temos que vigiar. Diz aqui, ó, seduziu com muitas palavras, com as lisonjas, os elogios dos seus lábios, e o arrastou. E ele num instante segue como um boi que vai aonde? Ao matadouro, como cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará. Meu Deus, gente, meu Deus, perdeu tudo, perdeu até a vida foi jogada no lixo, perdeu tudo, está vendo? Por um momento, por 10 minutos, 20 minutos, perdeu. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos e sê atento, fique atento, presta atenção nas palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Meu Deus do céu. Ele fala, meu filho, ele faz um apelo, preste atenção nas minhas palavras, preste atenção nas minhas palavras, não cai nessa não, cuidado, o dia tá tenebroso, vigia aí, meu irmão. Irai-vos e não pequeis, a Bíblia diz. Pode ficar irado, pode ficar bravo, não tem problema não, sai chutando latinha na rua, mas você já sabe, a qualquer momento ele vai chegar com o banquete dele, a qualquer momento, tentando tirar sua fé. Sabe por quê? Olha para mim, se você cair em tentação, você quando for orar, você vai se sentir cobrado. A consciência, ela pesa. Pesa ou não pesa? Pesa demais. Por quê? Gente, olha como Deus existe.
É a mão de Deus, é o Espírito Santo te cobrando, falando: você não deveria ter feito isso. Eu te avisei. Como um pai repreende o seu filho. Então vigia, gente. E olha, só para finalizar, isso acontece geralmente quando você está próximo de uma grande bênção, de um grande milagre. Você está próximo de um grande milagre. É a cartada final de Satanás, é a carta na manga dele. E veja que ele espera. Quando você está feliz, ele não vem. Quando você está na fé, ele não vem. Mas quando abaixa um pouco a tua fé, quando você desanima um pouco, tudo começa a dar errado, ele vem, pum, é agora. E a Bíblia diz que ele vem com elogios, ele vem com coisas doces, que é de encher os olhos. Quem entendeu em nome de Jesus? Fique de pé, gente. Vigia, irmão. Como diz os meus amigos da Assembleia de Deus, vigia na terra, vaso. Vigia na terra, vaso. O diabo não brinca não, meu irmão. Não brinca. Ele comparou com a mulher adúltera, mas isso aqui pode ser o homem adúltero, isso aqui pode ser um vício, isso aqui qualquer tipo de armadilha. É que a Bíblia, ela mostrou essa parte. E você sabe que a maioria dos provérbios foram escritos por Salomão. Sabia disso? Inspirado por Deus. E o que derrubou Salomão? O que derrubou Salomão? Salomão caiu. Eu creio que ele está com Deus, amém, gente? Eu vou nessa fé, porque Jesus falou dele depois lá na frente e até hoje, e Deus não deixaria a palavra inspirada por ele, escrita por Salomão, num livro tão sagrado como a Bíblia. Então, eu não sei o final de Salomão, porque a Bíblia não relata tudo, mas teve uma parte da vida de Salomão que ele caiu. E o que derrubou ele? Orgulho e mulher. Ele começou a adorar outros deuses por causa das suas esposas. Que diga-se de passagem, ele tinha 1000 esposas. Naquela época lá podia, tinha 1000. Eu acho que a mulher passava e falava: você é minha esposa? Ah, tá bom. Vigia, fecha os olhos.